Olá, amigos, e continuamos aqui em Teodoro Sampaio, como eu disse no outro vídeo, e vamos falar agora sobre um outro fato muito importante de 2018, que foram as eleições suplementares, né, que nós tivemos por conta da cassação do ex-governador Marcelo Miranda. O TRE convocou uma nova eleição para substituir o Marcelo, conforme definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e lógico, com prazos exíguos e tal, mas com todos os prazos normalmente, como ocorre numa eleição normal. Quer dizer, nós tivemos convenções, teve um primeiro turno dia 3 de junho, segundo turno dia 24 de junho. Vamos começar pelas convenções. O interessante das convenções foram as ausências, né? No caso, o MDB ficou de fora. Pela primeira vez na história do Tocantins, o MDB não teve um candidato a governador. Por quê? Porque o MDB preferiu aguardar recursos do Marcelo no Supremo Tribunal Federal. E aí, talvez em solidariedade, preferiu ficar de fora das eleições. Outro também que ficou de fora, também por isso, foi o PV. Lembrando que o PV era vice do MDB. O Marcelo Miranda era governador e a Cláudia Leles, que hoje é deputada estadual eleita, era vice-governadora. Então, os dois partidos, por conta dos recursos ao Supremo, preferiram ficar de fora aguardando. Outro que ficou de fora também foi o PSDB. O PSDB foi por outro motivo. Não houve um acordo. O senador Ataídes Oliveira, presidente regional do partido, era pré-candidato a governador naquela eleição suplementar. No entanto, não houve nenhum acordo, porque grande parte dos prefeitos já estava na campanha, já estava ali declarando apoio ao governador Mauro Carles. E outra parte queria apoiar o candidato, os outros candidatos. Aí aconteceu, na hora houve uma confusão, um rolo danado, e o PSDB preferiu, o senador Ataídes preferiu liberar todo mundo, retirou a candidatura dele e liberou todo mundo para apoiar quem quisesse. Outro fato importante das convenções foi a posição do PT. O PT tinha um pré-candidato, que era o deputado estadual Paulo Mourão. No entanto, havia um entendimento nacional, como o CT trouxe várias vezes, e várias vezes até fui criticado por falar isso, que o PT tinha esse acerto nacional de apoiar a senadora Cátia Abreu, e que era candidata também na suplementar, e aí não houve um acordo, ela queria colocar um vice, o PT queria o vice, e aí não teve esse entendimento. Houve, no final das contas, o grupo que comanda o PT hoje, liderado pelo deputado estadual José Roberto, pelo deputado estadual Paulo Mourão e pelo hoje deputado federal eleito Célio Moura, foram apoiar a candidatura do Amasta. Interessante que chegaram na convenção do Amasta no momento do discurso, inclusive, do Amasta. Chegaram naquele momento, declarando apoio ao Amasta, e assim foi. Houve um questionamento judicial, o grupo de oposição ao Zé Roberto no PT, liderado pelo suplente de senador da Cátia, Donizete Nogueira, o suplente de deputado federal, Milne Freitas, eles foram, e a própria direção nacional do PT questionou isso no TRE, mas não teve jeito, ficou decidido que o PT já estava, isso foi homologado, estava, enfim, em ata de convenção, ficou realmente com o Carlos Amassa, e o Carlos Amassa naquele momento correu o risco de ter um tempo mínimo de televisão, porque não tinha partidos fortes com ele, e o PT salvou nesse sentido. O vice acabou sendo o Célio Moura, né? Hoje deputado federal e eleito, e aí foram para a campanha. Bom, começam a campanha e uma notícia mais terrível que nós tivemos na primeira semana de campanha, inclusive, foi a tragédia que matou no dia 26 de abril, o deputado federal, o ex-deputado federal Júnior Coimbra, nosso amigo, uma pessoa que é bem muito querida no Tocantins, morreu num trágico acidente próximo a Sandolândia, num lugar esquisito, com a rotatória mal feita, que inclusive foi refeita agora pelo governo para evitar acidentes e tal. Foi uma tragédia que pegou muito em cheio a campanha do Amasta. Por quê? Como nós dissemos no vídeo do Amasta, ele tem uma dificuldade muito grande com as lideranças mais tradicionais, por conta das bobagens que ele falou, chamando o povo de vagabundo, etc. e tal. E o Júnior, por ser um líder tradicional,
conhecido e respeitado, querido no estado inteiro, era o único que poderia abrir as portas para o Amasta, para ele tentar uma aproximação. Então essa perda, além de perder um grande amigo, como ele falou na época, falou, estou perdendo um irmão, e é verdade, eu conversei com o Júnior algumas vezes, o Júnior gostava muito do Amasta, e o Amasta gostava muito deles, tinha uma amizade forte entre eles, e é um episódio lamentável que ninguém esperava, que ninguém deseja, e todos nós choramos essa perda, infelizmente, e isso prejudicou muito a campanha do Amasta. Bom, a eleição suplementar foi uma eleição, apesar desse episódio, foi uma eleição mais alegre no sentido de movimentação de campanha do que a eleição ordinária agora de outubro. Foi uma campanha chata, uma campanha apagada, uma campanha sem vida, que estava tudo... Acho que ninguém aguentava mais eleição nesse estado, estava todo mundo doido para acabar logo esse período. Enfim, foi uma eleição muito, ainda vamos falar sobre ela depois, mas muito apagada, muito atípica. Já a eleição suplementar teve mais aquele clima de eleição, de muito movimento. Nós tínhamos muito mais candidatos fortes, né? Nós tivemos como candidato o Vicentinho, que era apoiado, ele era tido como favorito, ele soube trabalhar muito isso, e isso trouxe muito prefeito para o lado dele. O Vicentinho chegou a falar em 80 prefeitos, 90 prefeitos, ele tinha bastante prefeitos do lado dele, por conta até, além da boa relação com o Vicentinho, sempre teve uma relação muito afetuosa com os líderes do estado, além de tudo, ele era visto como favorito, então acabou sendo bastante paparicado aí pelos prefeitos naquele momento. Aí tínhamos também o próprio governador Mauro Carlessi, o ex-prefeito de Palmas, que tinha renunciado dia 3 de abril, o Carlos Amasta. Nós tivemos também a senadora Cátia Abreu. Uma grande novidade para mim dessa eleição suplementar foi o advogado e juiz Marlon Reis, um dos autores da Ficha Limpa aqui no Brasil. Teve uma campanha atípica, do ponto de vista muito positivo, uma campanha descolada daquelas tradições mais conservadoras de fazer política, apego a líderes, apego a muito capital financeiro, enfim, foi uma campanha muito bonita, mais de redes sociais, e muito interessante a campanha que o Marlon Reis fez. O Marcos Souza, que era o Marcos da Cerâmica, um empresário muito conhecido em Palmas, e o procurador Mário Lúcio Avelar, que também veio ser candidato, acabou sendo impugnado no final, enfim. Bom, houve, falar nisso, muitas impugnações de parte a parte, porque nós tínhamos dois problemas básicos. Por ser uma eleição suplementar, nós tínhamos aqueles que não tinham tempo de filiação partidária exigido pela lei eleitoral, como é o caso da senadora Cátia Abreu, do vice-governador Vanderlei Barbosa, e eles não tinham tempo, eles filiaram, o Vanderlei se filiou no PHS em abril, a Cátia também em abril no PDT, então eles não tinham tempo de 6 meses de filiação. Outro problema que teve de prazo de desincompatibilização que é a exigência constitucional, que pegava o Amasta, porque a Constituição exige 6 meses de renúncia para que o prefeito pudesse ser candidato. E no caso ele tinha acabado de renunciou no dia 3 de abril. Aí o que aconteceu? Foram para o TSE, um monte de recursos para cá, recursos para lá, e a moda brasileira, para não perder a tradição, nessa fase de politização do nosso sistema judiciário, o TSE fez um grande acordão com todos os advogados, e aí acabou abrindo para que todo mundo pudesse ser candidato, e vamos lá, deixa esse negócio de lei para lá, como dizia a minha frase que atribui a Getúlio Vargas, a lei, ora a lei, né? Então, assim, da lei que se dane, que se exploda, é coisa de brasileiro. Enfim, um dia nós vamos chegar a ser um país civilizado em que os tribunais vão começar a dar o exemplo de cumprir as leis, que eles mesmos descumprem as leis, e esse exemplo do TSE foi típico em relação a isso. Isso não é para favorecer A, B, não, nós começaremos a ser um país sério quando a gente levar a sério nossas leis, e nós não levamos, e esse acordão vergonhoso que foi feito com o TSE mostra isso, que nós não levamos as nossas leis a sério, inclusive os próprios tribunais superiores, como ficou mostrado aí nesse caso. Bom, o resultado do primeiro turno surpreendeu, porque, como eu disse, a expectativa é de um favoritismo para o Vicentinho, e acabou que a grande surpresa foi o governador Mauro Carlessi, que venceu o primeiro turno com 30,31%,
né? E o Vicentinho veio numa disputa ombro a ombro com a Amasta, acabou indo para o segundo turno com 22,22%, o Amasta ficou com 21,41%, a Kátia com 15,66% e o Marlon Reis, foi, como eu disse, quase 10%, para mim foi uma grande vitória, foi 9,91% em quarto lugar. Eu achei um excelente resultado, surpreendente resultado, inclusive as colocações deles, né? Foi o terceiro, se não me engano, aqui em Palmas, Gurupi, Araguaína, enfim, teve umas colocações muito boas mesmo, para um estreante, um cara que chegou no Tocantins apenas em agosto do ano passado, transferindo o seu domicílio eleitoral pensando numa candidatura e usando esse mote de a nova política, de que encarnava o novo, naquele momento realmente encarnou o que era novo, o discurso novo, a forma nova de fazer eleição, e isso deu um resultado muito positivo para ele. O segundo turno houve um fato muito interessante, porque é uma coisa atípica, né? Por que eu falei? No primeiro turno, como eu disse, os prefeitos tinham o Vicentinho como o grande favorito, então ficaram todos, grande parte com o Vicentinho. Chegou-se a falar de 90 prefeitos com o Vicentinho, para vocês terem uma ideia. E aí no segundo turno foi uma coisa assim, sei lá, um negócio que não dá para entrar na cabeça da gente, né? Esses prefeitos simplesmente abandonaram o Vicentinho e foram tudo para a campanha do Mauro Carles. Deputados estaduais que estavam com o Vicentinho, largaram o Vicentinho e foram para a campanha do Mauro Carles. E é uma tese que eu sustentei muito tempo, conversei várias vezes com uma Amasta sobre isso, com o pessoal deles sobre isso, que eles apostavam que ganhariam a eleição nos 13 maiores colégios eleitorais. Eu sempre falei que isso é impossível, porque a diferença sempre vem do interior. E eu sempre disse o seguinte, que principalmente no interiorzão, os passarinhos passando agitado aqui, no interiorzão, o eleitor acompanha o líder, e nessa eleição do suplementar ficou claro isso. Teve, por exemplo, vários casos de prefeitos que no primeiro turno apoiou o Vicentinho e deu tipo 80% dos votos para o Vicentinho. No segundo turno foi para o Carles e deu 80% dos votos para o Carles. Você vê como que o eleitor, quanto mais no interior do estado, ele mais acompanha o voto do seu líder. Isso, então, foi uma grande lição desse pleito aí. Bom, e aí a eleição no segundo turno foi uma eleição muito tranquila, foi uma eleição muito fácil para o Carles. Eu falei que esse mundo já saiu com a votação esplendorosa do primeiro turno, pra você ter uma ideia, saiu com 30,31 e o Vicentinho com 22,22. Então, assim, uma vantagem gigantesca, e essa vantagem aumentou muito no segundo turno. Ele ganhou com 75,14% dos votos válidos contra 24,86% para o Vicentinho. Foram 368.553 votos para o Carles e 121.908 para o Vicentinho, uma diferença de 246.645 votos para o Carles. Ou seja, foi a maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado da história de todas as eleições do Tocantins. Foi um negócio impressionante. É isso, pessoal. Essa foi a eleição suplementar que nós tivemos para substituir aí o ex-governador Marcelo Miranda, que foi cassado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Convido você novamente, dá uma força para nós. Não custa nada. Clique aí no inscrever, se inscreva no nosso canal, depois clique no sininho para receber as atualizações e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.